Lucas Paquetá ou Vinícius Júnior? Quem deveria ter cobrado o segundo penalti da seleção brasileira? Bem, antes de nós avançarmos com o vídeo, gostaria de avisar aqui que eu não tenho nada contra nenhum dos dois jogadores. Vou falar aqui em termos de visão, explanação de algo maior. Vou tocar tanto em Lucas Paquetá e em Vinícius Júnior. Nada contra os dois jogadores, porém, vamos falar a realidade e a temporada e porque eu acho, porque a minha opinião final, vou justificar, porque vimos aí a seleção brasileira enfrentou o Paraguai numa partida em que começou meio que equilibrado. Brasil e Paraguai tentou fazer frente à seleção brasileira, porém, até chegar à grande penalidade que a seleção brasileira conseguiu nos 20 a 30 minutos do primeiro tempo, Lucas Paquetá foi para cobrar e nós vimos que o jogador falhou aí. E em contrapartida, após isso, vimos um Vinícius Júnior que todos nós queríamos ver na seleção, no caso a seleção brasileira. Nós sabemos que Vinícius Júnior não tinha grandes números na seleção e nunca convenceu. Porém, nesta partida, Vinícius Júnior parecia aquele Vinícius que vem nos habituando no Real Madrid. Tanto é que vimos Vinícius Júnior circulando em todos os cantos do campo, como o Ancelotti sempre deixou livre, e também vemos jogadores como Lionel Messi jogando assim em qualquer parte do campo, ele pode subir, pode descer. Eu acho que Vinícius Júnior também se enquadra um pouco no futebol de Lionel Messi, então vale a pena deixá-lo livre e vimos que resultou. Vinícius Júnior colocando bola por cima dos adversários, irritando, fazendo grandes passes. E foi no meio dessa jogada que ele acabou fazendo um golaço após trocar passes com os seus companheiros e receber uma assistência de Lucas Paquetá. Vinícius chegou ao primeiro gol, que acabou dando aquela energia mais motivadora à seleção brasileira, uma vez que falharam um grande penalti e vem de um empate do jogo passado contra a Costa Rica. Bem, continuando, depois disso, tivemos aí o gol de Savinho, que acabou aproveitando uma bola que apareceu mesmo já logo ele em frente à baliza e conseguiu colocar dentro dela, e assim a seleção brasileira já vencia por 2-0. Depois disso, voltamos a ter um Vinícius Júnior aproveitador, se aproveitou aí de uma jogada em que Rodrigo disputava com o jogador de Paraguai, o zagueiro neste caso. Após ele recuperar a bola, Vinícius Júnior apareceu e colocou para dentro. Bem, aí Vinícius Júnior já contava com 2 golos e faltava apenas um para o seu hat-trick. Bem, ali é que o nosso tema começa a entrar em jogo. A seleção brasileira saiu no primeiro tempo vencendo 3-0, ou seja, já tinha uma folga no resultado. No segundo tempo, o Paraguai conseguiu chegar ao primeiro golo e único da partida neste caso, fazendo assim o 3-1. Depois disso, aos 60 e poucos minutos, tivemos uma outra grande penalidade da seleção brasileira e é mesmo aí onde o nosso tema começa. Primeiramente, narrando os factos aí, eu vi Rodrigo se prontificou em pegar a bola. Vou falar o que eu achei neste momento ao ver o Rodrigo se posicionar para cobrar o grande penalti. Bem, nós sabemos que entre os jogadores que aí estão, o jogador que, para além de competir para uma Copa América, tem números excelentes e precisa competir ao nível mundial, neste caso para conquistas individuais, é Vinícius Júnior. E uma vez que Vinícius Júnior já havia anotado 2 gols nesta partida, é por norma em qualquer clube ou seleção, sempre que um jogador anota 2 gols e tem uma chance de grande penalidade, os companheiros deixam sempre o jogador executar para anotar aí o seu hat-trick, ter a oportunidade de ter o seu hat-trick, se é primeiro ou mais um dos hat-trick. Vemos aí com Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, jogadores desse nível, e Vinícius Júnior já começa a entrar nesta categoria, tanto Haaland, jogadores Harry Kane, jogadores como esse sempre
dão a chance de fazer a cobrança de grande penalidade e para ver se anota um hat-trick, e a situação se agrava mais ainda, uma vez que Vinícius nunca teve uma excelente atuação na seleção brasileira e tem a oportunidade para fazer o seu primeiro hat-trick. E vendo aí Rodrigo, vale recordar que o Rodrigo foi quem também desperdiçou o primeiro penalti da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022, diante da Croácia. Bem, Rodrigo prontamente estava aí já para fazer a cobrança da grande penalidade. Nos últimos tempos nós temos visto que Vinícius Júnior tem assumido as cobranças de penalti pelo Real Madrid, até mesmo na Champions League e em jogos frente ao Barcelona. Por isso não entendo por que não ser o Vinícius Júnior o primeiro ou segundo principal cobrador da seleção brasileira, com a ausência de Neymar. Se tivesse Neymar aí, acharia justo ser o Neymar, mas não estando Neymar, acredito eu que Lucas Paquetá e muito menos Rodrigo talvez, mas nesta temporada Vinícius Júnior é o cara. Não vamos aqui tentar tapar o sol com a peneira. Vinícius Júnior seria o ideal, na minha humilde opinião, a cobrar, tanto é porque ele tinha 2 golos. Se Rodrigo também tivesse, eu apoiaria, porque assim teríamos um artilheiro da Copa América da seleção brasileira, neste caso. Se Vinícius Júnior fizesse o golo, o terceiro, neste caso o hat-trick, já estaria como o melhor jogador da Copa América, uma vez que seria o artilheiro com 3 golos. Temos aí os outros com 2, então achei um pouco estranho ver o Rodrigo não deixar para o seu companheiro do Real Madrid. E depois disso tivemos os jogadores que acabaram se agrupando. Vi aí uma imagem, pareceu-me ver que Vinícius tentou pedir mesmo para fazer a cobrança deste penalti, mas não, sem sucesso. E eles 3 ficaram aí conversando e eu consegui aqui um vídeo onde vocês podem ouvir o pessoal aí, os torcedores gritando Vinícius, Vinícius, Vinícius. O que eu acredito que todo mundo, pelo menos aí também, compartilhava da minha ideia, porém, acabamos tendo uma surpresa, nem foi Rodrigo, muito menos Vinícius, foi Lucas Paquetá. Até um certo ponto, acredito aqui, vale lembrar sempre, nada contra os jogadores, estou olhando para a temporada, não tenho nada a favor para Vinícius, Rodrigo, Lucas Paquetá e também não tenho nada contra. Estou observando um cenário que poderia ter se escrito nesse caso. Vinícius, no caso, poderia ser o artilheiro da Copa América, mas acabaram tendo um lindo gesto, deixando Lucas Paquetá. Porém, vamos olhar aqui para alguns pontos que devemos levar em consideração. Por um lado temos Vinícius, por outro lado temos Lucas Paquetá. Olhando aqui, quais são os motivos que eu poderia ter dado para Lucas Paquetá cobrar a grande penalidade? Bem, o motivo é o que todo mundo pensou no caso, para recuperar a confiança, e eu acho que é a única coisa, recuperar a confiança, fica apenas por aí. Já Vinícius Júnior, quais são os motivos que eu acho que ele tinha que cobrar a grande penalidade? Primeiramente por norma, jogador com 2 golos, sempre os companheiros tendem a dar prioridade para fazer um hat-trick, e seria o primeiro de Vinícius Júnior na seleção brasileira, caso ele cobrasse o penalti e conseguisse, seria o seu primeiro hat-trick. Então, primeiro motivo. Vamos para o segundo motivo. Vinícius Júnior com 3 golos poderia se tornar artilheiro da Copa América 2024, pelo menos até aqui. Vinícius teria 3 golos. Segundo motivo. Vamos para o terceiro motivo. Vinícius Júnior está disputando para a Bola de Ouro 2024. Bem, aqui eu acho que muitos têm se equivocado. Eu tenho ouvido muita gente a dizer que Vinícius Júnior já levou a Bola de Ouro 2024, já. Porém, não vamos por aí, porque sei que há um equívoco, uma vez que afastado Messi e Cristiano Ronaldo do cenário. Muitos têm apontado Vinícius Júnior por ter feito as últimas partidas boas na Champions League e ter anotado gol na final. Porém, não podemos nos esquecer que Jude Bellingham joga com Vinícius Júnior
e está jogando a Euro, está na Euro, e nós sabemos que a Euro é uma competição muito considerada na Europa, e Jude Bellingham está com a Inglaterra neste caso. Para além de Jude Bellingham, temos Harry Kane. Vamos falar desses dois jogadores, não podemos também nos esquecer de Kylian Mbappé. Apesar da Liga Francesa ser aquela que muita gente deprecia, porém os prêmios são dados por lá, não podemos nos esquecer, e a França também está na Euro. Então, olhando para a Inglaterra e a França, Inglaterra com dois nomes, no caso Jude Bellingham e Harry Kane, já a França com um nome, Kylian Mbappé. Por que eu mencionei esses três jogadores? Bem, primeiramente temos o Jude Bellingham. Jude Bellingham acabou sendo atrapalhado por uma lesão, porque ele vinha, logo que ele chegou no Real Madrid, acabou ganhando toda a popularidade possível. Eu até já acreditava que seria o bola de ouro desta temporada, e veio mais com a sua comemoração, tanto é que eu gostei, e acho que a única comemoração que compete com a de Jude Bellingham, ou a primeira melhor, é a de Cristiano Ronaldo, em termos de popularidade, mas gostei muito da celebração de Jude Bellingham, tanto é que foi comparado até com animais. Bem, por que eu menciono aqui a popularidade? A popularidade também conta em votações. Para além disso, nós sabemos que Jude Bellingham tem um carisma que muita gente foi gostando dele, e vinha fazer grandes partidas, golos, 2, 3, até contra Barcelona ele destruiu e teve foi o artilheiro do Real Madrid na La Liga com 19 golos, ao passo que Vinícius terminou com 15. Já na Liga dos Campeões foi diferente, Vinícius terminou com 6 e Jude Bellingham, acredito, com 4. Como disse, teve uma lesão aí no meio, apesar que Vinícius também teve uma lesão no início da temporada, mas não atrapalhou do jeito que Jude Bellingham sofreu com a lesão. Porém, ele continua também na briga e sem dúvida estará entre os 3 primeiros. Mencionei de Jude Bellingham aí, e como é que seria o cenário para Jude Bellingham se tornar um forte candidato a vencer a bola de ouro deste ano? Caso a Inglaterra vencesse, Jude Bellingham sem dúvidas. Imaginem vocês Jude Bellingham vencendo a Euro neste caso e Vinícius Júnior não vencendo a Copa América. Ambos têm as mesmas conquistas, apesar que Vinícius brilhou na final da Liga dos Campeões, porém imaginam Jude Bellingham brilhando na final da Euro 2024. Vocês acham que não estaria com um potencial a vencer a bola de ouro, ainda mais com o carisma que ele tem e muita gente gosta dele? Vocês acham que é garantido a bola de ouro de Vinícius Júnior caso ele não tenha uma boa prestação na Copa América ou não vença? Bem, por isso eu acho que Vinícius, quanto mais números, melhor, porque Jude Bellingham é um forte concorrente. Também temos aqui, como eu havia dito, o Harry Kane com números individuais, os melhores números, pois foi artilheiro na sua competição, na Liga dos Campeões com 8 golos, só não venceu prêmios coletivos, e aí é que entra, em caso de uma boa prestação na Euro, já vamos entrar no mata-mata, ainda temos quartos de finais, temos oitavos de finais, semifinal e final, ainda temos jogos. Então, se Harry Kane conseguisse a sua primeira conquista coletiva, sem dúvidas nenhuma também seria um forte candidato a vencer a bola de ouro 2024. Por isso não acredito nas pessoas que afirmam, talvez as pessoas que afirmam que Vinícius já venceu, não assistem o futebol na sua totalidade, por isso não podemos falar aqui por emoção que Vinícius Júnior já venceu. Se antes de terminar Euro e a Copa América não podemos falar taxativamente, este mesmo vídeo voltaremos a falar deste tema assim que terminar estas competições. Bem, temos também aí o terceiro, que é Kylian Mbappé. Como eu havia mencionado, a competição os prêmios são dados na França, então Mbappé tem bons números sim, na Liga dos Campeões também, ele é um dos artilheiros ao lado de Harry Kane com 8 golos,
Vinícius com 6 e ele venceu sim, venceu as competições da França, apesar que muitos ignoram isso, porém não sabemos como é que a France Football, no caso o órgão responsável pela Bola de Ouro, olha para aquela liga, então não podemos aqui falar que aquilo não conta, não pesa, a Liga da França não pesa para essas conquistas, não sabemos, porque no Brasil estão afirmando que Vinícius Júnior venceu a Bola de Ouro, na Espanha também, porém na França é diferente, na Inglaterra é diferente, e assim vai variando, cada nação puxando pela sua sardinha. Bem, falando de Kylian Mbappé, imaginem a França vencendo a Euro com Kylian Mbappé com uma boa prestação nas oitavos, quartos, semifinal ou mesmo na final. Sem dúvidas nenhuma, poderia ser um dos candidatos fortes a roubar a Bola de Ouro de Vinícius Júnior, porque em termos de números individuais, Mbappé tem melhores, tanto na Champions como na sua liga, tem melhores que Vinícius Júnior. Então, temos aqui que abrir os olhos. Os brasileiros, sim, os companheiros de Vinícius Júnior na seleção brasileira têm de dar o máximo apoio possível. Não podemos olhar para momentos como esse em que Vinícius Júnior poderia ter anotado um hat-trick e tirar um hat-trick para Paquetá ter a recuperar a sua confiança. Vale recordar aqui que cobrar penalti não é uma coisa taxativamente em que você, se hoje marcaste, vais continuar a marcar. Sempre que vais para cobrar é uma novidade, então sempre há pressão. Tanto faz que ele falhou primeiro, ninguém poderia julgar por isso, porque já vimos grandes jogadores a falharem. Então, eu acho que seria mais bonito se Vinícius Júnior fizesse um hat-trick, se tornasse artilheiro da Copa América e com isso também aumentasse as suas pontuações no prêmio para a Bola de Ouro. Bem, mas isso foi impedido, vimos aí Paquetá, Rodrigo tentando, não olhando para Vinícius Júnior nesse aspecto, mas eu acredito que você, tanto faz se a sua opinião for diferente, mas temos que olhar amplamente. Eu acho que todos nós estamos a torcer para Vinícius Júnior vencer, para Vinícius Júnior vencer essa Bola de Ouro na primeira temporada sem Messi e Cristiano Ronaldo no meio. Bem, não sei qual é a sua opinião, porém já deixei claro aqui a minha. Vinícius Júnior com um hat-trick valeria muito mais com relação ao Lucas Paquetá, porque sabemos que Lucas Paquetá não está competindo para nenhum prêmio e Vinícius Júnior tinha várias vantagens se ele anotasse o terceiro gol nessa partida, porém não foi isso que aconteceu. Nada contra Lucas Paquetá, nem nada a favor a Vinícius, porém, olhando para futebol, olhando para uma temporada, então Vinícius Júnior sim seria o mais indicado, na minha opinião, para fazer a cobrança e anotar um hat-trick, se tornar o artilheiro da Copa América, ter o seu primeiro hat-trick na seleção brasileira e com isso também aumentar o seu favoritismo nos prêmios tanto da Bola de Ouro como o prêmio de melhor do mundo. Bem, caso tenhas uma opinião diferente ou tenhas a mesma opinião, deixa aí nos comentários, quero ouvir os seus pontos. Eu já deixei aqui os meus, não são da maioria nem da minoria, vamos descobrir aqui. Por isso, eu dei apenas a minha opinião abertamente. Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Rodrigo, gosto de todos eles, gosto de futebol e gosto de ver cenários como esse, porém, gostaria de dar aqui a minha opinião, por isso criei este canal para opinar sobre futebol. Bem, caso tenhas gostado, deixa o seu like, inscreva-se no canal e vemos no próximo vídeo.